Em 2008, São Paulo conquistava um feito que ninguém até hoje superou. O tricolor paulista ganhou os 3 brasileiros seguidos em 2006, 2007 e 2008, sob o comando do grande Muricy Ramalho. Por debaixo dessa grande conquista, o que muitos podem não imaginar é que é uma das maiores pipocadas da história do Brasileirão, que rolou bem ali, no segundo lugar da classificação da temporada. Estamos falando do Grêmio, que vinha de uma final de Libertadores perdida em 2007, com atuação épica de Riquelme, como você pode ver no vídeo anterior postado aqui no Na Gaveta, quase ganhou a taça do Campeonato Brasileiro. Em 2008, o Grêmio vivia até algo bem parecido com o ano anterior. Aquela equipe que chegou na final da Libertadores não era exatamente reconhecida pelo seu alto nível técnico, mas sim pela raça. Já no Brasileirão, da grande pipocada, o time também se destacava mais na defesa do que no ataque. O tricolor gaúcho terminou o ano com a defesa menos vazada, com 35 gols sofridos e só 3 pontos atrás dos paulistas. Mas como tudo aconteceu, e o que faz dessa uma das maiores pipocadas da história? Os números mostram bem. O Grêmio chegou a ter 11 pontos à frente do São Paulo e ficou 17 rodadas na liderança. Um dos momentos mais épicos da campanha foi a goleada de 7-1 em cima do Figueirense, mas essa mesma equipe, que meteu 7 gols, conseguiu apenas empatar em 1-1 com o Figueira no Estádio Olímpico. O tricolor ainda fez 4-0 no Galo, em pleno Mineirão, mas com o tempo o time simplesmente perdeu os eixos. Entre os destaques estavam Hever, Léo e Tcheco, que também tinha sido um dos grandes nomes da Libertadores de 2007. Mas nada disso adiantou no final da temporada. São Paulo, que tinha começado o segundo turno com apenas 1% de chance de título, simplesmente disparou. Nomes como Roger Ceni, Miranda e Borges fizeram parte dessa subida. O Palmeiras atingiu a mesma marca que o Grêmio, com 17 rodadas na liderança antes de degringolar a partir da 28ª partida do Brasileirão. O contexto é um pouco mais recheado de emoções. Primeiro, o Palmeiras era considerado favorito desde o início da temporada. Com o Luxemburgo como técnico, o time ia muito bem até junho, quando o treinador acabou saindo. Mas essa saída não foi por falta de rendimento, e sim por uma pequena grande polêmica. Na época, a diretoria alviverde alegou que Luxemburgo quebrou a hierarquia do clube ao se manifestar contra a saída de Keirson, um dos destaques do time, para o Barcelona. O substituto foi Muricy Ramalho, e para a saída de Keirson, Obina foi escolhido. O atacante chegou a marcar um hat-trick contra o Corinthians na época, caindo nos braços da torcida. Além dele, o time ainda tinha São Marcos, Wagner Love, Diego Souza e Cleiton Xavier. Lesões e um ambiente cheio de pressão mudaram o cenário aos poucos. O Palmeiras empatou em casa com o Avaí, tomou 3-0 do Náutico e perdeu no confronto direto com o Flamengo, além de empatar com o virtual rebaixado Sport. E a coisa começou a se perder. Daí pra frente teve tudo, inclusive briga entre Maurício Ramos e Obina, companheiros dentro do próprio campo. Wagner Love, que acabou virando um dos alvos, também chegou a ser agredido na rua. E o cenário perfeito do início do ano começou a virar um pesadelo. No fim de tudo, quem ganhou o campeonato foi o Flamengo, do craque histórico Petkovic, do meia Kleberson e do ídolo Léo Moura. 2012 foi um dos anos mais bonitos da história do Clube Atlético Mineiro, depois de ter se livrado do rebaixamento para a Série B no ano anterior, mas ter sofrido um vexame ao perder por 6-1 para o Cruzeiro e perder a chance de selar o rebaixamento do rival. O ano seguinte foi de retomada. Na temporada não parecia tão promissor, o time não tinha tantos craques. Só a promessa Bernard, que depois teve uma carreira mediana fora do Brasil. Tudo mudou no dia em que Ronaldinho desceu de helicóptero no meio do CT e surpreendeu o Brasil. Saindo do Flamengo de forma polêmica e com rendimento abaixo do esperado, o R10 se transformou em R49 e chegou ao Galo cheio de dúvidas. Mas uma figura com personalidade clássica dos cartolas antigos botou moral e exigiu dele só uma coisa: resolver em campo. Dito e feito, já estreando na 4ª rodada do Brasileirão em junho de 2012, e ainda fez de João um artilheiro. Na defesa, Hever e Léo Silva eram os destaques, ajudando a segurar a onda, assim como Pierre e Donizete, que marcavam tudo que o Ronaldinho não marcava. Esse time encantador, comandado por Cuca, tinha muito peso e pressão nas costas pelos anos sem conquistas. Foram 15 rodadas na ponta do Brasileirão, mas no final quem levou o caneco foi o Fluminense. Mesmo com a vitória de 3-2 no confronto direto, foi o time de Fred que saiu feliz em 2012. Ronaldinho, contudo, não decepcionou. No ano seguinte, ele manteve o alto rendimento e ajudou o Galo a conquistar a primeira Libertadores da história. Em 2020, a pipocada veio dobrada. O Brasileirão foi mais ou menos assim.
O Flamengo ficou no G4 a maior parte do tempo, apenas esperando os flanelas guardarem a vaga na primeira posição. Isso porque o Inter começou embalado no começo do campeonato e a partir da 31ª rodada voltou a embalar, totalizando pelo menos 14 rodadas na liderança. Já o São Paulo brilhou mesmo no segundo turno, liderando por 11 rodadas seguidas e por 14 no total. O Flamengo só chegou mesmo em primeiro nas últimas duas. O Inter liderava até a rodada 36, mas entregou na penúltima, a 37, e o Mengão levou mais uma. Nesse ano, o Inter chegou a fazer 5-1 no São Paulo no confronto direto e parecia que a taça estaria na mão de um dos dois. O São Paulo tinha no ataque Brenner e Luciano, artilheiro do Brasileirão. No Inter, Thiago Galhardo, Edenilson e Patrick eram dos principais nomes. Do lado são paulino, o dinizismo imperava e conquistava o Brasil, mas não as taças. Mesmo assim, o tricolor chegou a golear o Flamengo 2 vezes por 4-1 e 3-0. Do lado do Inter, o técnico Eduardo Cudê tinha um time intenso e caminhava bem, mas preferiu ir para a Europa treinar o Celta de Vigo. A bucha sobrou para Abel Braga, que até fez um bom trabalho, mas não o suficiente. De polêmicas, podemos lembrar a briga de Diniz com Tietê como um dos vetores de um vestiário desgastado por eliminações. E no Inter, as reclamações com a arbitragem, especialmente contra o Flamengo. Não tem clubismo ou falta de clubismo que faça a gente dizer que 2023 não reservou a maior pipocada da história do Campeonato Brasileiro. O motivo é que mesmo que o Botafogo tenha se redimido um ano depois, 2023 foi um grande vexame. O Fogão era o melhor time dentro de campo na temporada e encantava o Brasil com futebol rápido e objetivo. Mas um número é suficiente para surpreender a todos. O Alvinegro bateu o recorde de rodadas na liderança dentre as pipocadas que listamos aqui. Foram 31 das 38 rodadas no topo da tabela. Mas o que mais impressiona é que ele ficou 7 meses na liderança. A taça do campeonato nunca pareceu estar tão entregue assim. Foi líder da terceira ao longo do início até a 34ª rodada, ficando 13 pontos na frente do segundo colocado. Mas quem ficou com o troféu foi o Palmeiras. Pra falar a verdade, a frustração dos jogadores chegou até dar dó. A grande pressão pelo jejum de títulos pesou demais, a ponto em que o Botafogo ficou no final de tudo na 5ª posição, tendo que amargar uma classificação ruim para a pré-Libertadores. Em 2024, o time viu a zica sair e a emoção finalmente tomou conta. Gostou das pipocadas do Brasileirão? Não deixe de conferir outros vídeos como o dia que o Riquelme destruiu o Grêmio lá em 2007. Se inscreve, compartilha com os amigos e curte esse vídeo porque deu muito trabalho para fazer. Obrigado, tchau, tchau!